Montanhês, localizado na região noroeste de Belo Horizonte, acaba de ganhar um museu na internet. A ideia é registrar artistas locais, assim como o acervo imaterial composto por causas e personagens da comunidade. O museu virtual pretende ampliar seu foco de atuação sobre outros bairros, que devem seguir exemplo e colocar na rede curiosidades que dizem respeito à história da própria capital. O bairro Jardim Montanhês fica na região noroeste de Belo Horizonte. Criado na década de 30, viveu à margem da verticalização da cidade, que trouxe vantagens e desvantagens, segundo Osias Ribeiro, idealizador do Museu Virtual, um site que contém história, curiosidades e cultura do local. Onde era um córrego, virou a Pedro II. Então isso virou um corredor complicado de trânsito, dividiu o bairro de fato, dividiu o bairro em duas partes. E a segurança também, que hoje é um problema não só de Belo Horizonte, né? Mas aqui também é um negócio complicado. Então as casas têm grade, as pessoas têm medo, né? Já não tem mais aqueles encontros na rua, de sair, conversar. Essa relação foi um pouco quebrada. Embora haja essa questão da crescente urbanização, até da evasão dos moradores, é um bairro que ele conserva ainda aspectos até de cidadezinha pequena, né? Não tem espigões, assim. Você acha que isso ainda dá uma certa graça, um certo charme ao bairro? Isso dá um charme ao bairro ainda. Tem muita casa, quer dizer, muitas pessoas resistiram, não mudaram daqui. As que mudaram, levantaram alguns prédios nos lugares, né, que elas moravam. Mas as outras estão morando aí, ou são filhos que moram, são netos que moram, porque isso é um bairro da década de 30, né, porque era na década de 30 esse bairro aqui. E era um bairro integrado com o Padre Eustáquio, com a Celeste Império, porque era um bairro só. O aeroporto dividiu esses bairros. Né? Por esse lado aqui que é o bairro, que é essa parte desse bairro que nós estamos perto da igreja, é uma parte nova do bairro. A parte mais antiga é do lado de lá na beira do aeroporto, que é onde vai ser agora o centro administrativo do estado, né? Vai ganhar um projeto do Niemeyer. Então eu acho assim super chique, né? O Jardim Montanhês, um bairro abandonado pelo poder público durante tantos anos, né? Com um problema complicado, tem uma favela muito grande no final do bairro, também que é recente. E agora vai ganhar um projeto do Niemeyer, quer dizer, é uma coisa interessante, é um prêmio para o Jardim Montanhês, esse projeto do Niemeyer. Osias nasceu e passou parte de sua vida no Jardim Montanhês. E mesmo morando em outro bairro, a relação afetiva com as ruas, casas e pessoas impulsionou o Museu Virtual. Tem uns 3 escritores no bairro, tem artista plástico, tem gente de teatro, de gente que mexeu com cinema aqui. Então, a gente teve uma coisa muito boa nesse bairro aqui. Eu me sentia assim, mais uma obrigação de criar alguma coisa. Primeiro eu pensei num livro, depois com essa facilidade de internet, a gente já tinha um site do escritório no ar. A gente trabalha com memória também no escritório, o escritório de histórias. Então eu resolvi fazer disso um museu virtual do bairro Jardim Montanhês. A gente está fazendo isso há mais de um ano, desde o final de 2003. A gente começou trabalhando aqui com um grupo de senhoras de terceira idade e a partir daí a gente foi recuperando essas memórias e começamos a construir o museu, que é um museu dinâmico que vai ao longo do tempo. Na página, artistas como Odair Neves estão documentados. O Jardim Montanhês tem uma importância muito grande na minha infância, né? Por causa do córrego da Pedro II, onde eu extraí argila para produzir os trabalhos em cerâmica. Né? Então, desde criança eu já mexia com argila, né? Tirando argila no poço das lavadeiras. Né? E a coisa mais importante do bairro, eu acho que é a comunidade, sabe? Porque a comunidade vivia muita cultura, né? E onde você podia sair na rua, as casas não eram fechadas, as pessoas ficavam nas calçadas, conversando à noite. Olha, depois da criação do site, alguns depoimentos e tal para o site, né? Sabe? Aí começou a voltar mais as lembranças, sabe? E aí, assim, tinha cenas fantásticas, como o Padre Henrique, sabe, andando numa bicicleta Philips, né, sabe, com aquela vestimenta preta, sabe, então aquilo é uma imagem, assim, que, sabe, fantástica, né, e uma pessoa que foi muito importante para o bairro. O acervo imaterial, todo baseado na oralidade dos moradores, é vasto e traz saudades do Jardim Montanhês de ontem. Dessas histórias, assim, qual aquela que mais te chamou a atenção, a mais curiosa, na sua opinião? Olha, aqui tem muitas histórias curiosas, né? Aqui tem, por exemplo, a história de um Cristo. Desta vai entrar no site daqui a pouco. É a história de um Cristo aqui no alto do bairro que fazia milagres, tinha fila na porta, né? E eu cheguei a vender bolinho de feijão na fila, era um bairro muito pobre, era pedreiro e virou Cristo. Ele tinha uma figura parecida com a figura de Cristo, com a barba comprida, um cabelo louro, um olho azul, aquela coisa toda que é as figuras que se vende por aí da imagem de Cristo. Então foi uma figura mitológica, todas as pessoas falam dele.
Tinha uma outra figura que era o dono de uma horta, onde era Pedro II, era uma horta. E era um português chamado São Manuel. Então a horta de São Manuel era famosa, porque ele doava as mercadorias para as pessoas que moravam perto dele e vendia o restante no mercado central de Belo Horizonte, né? Então são figuras interessantes que estiveram aqui. Por exemplo, o Cintura Fina, que é um travesti muito conhecido em Belo Horizonte, faz parte do folclore da cidade, que está na obra do Roberto Drummond, na Ilha do Furacão. O Cintura Fina, depois que ele foi solto de Ilha Grande, ele veio morar aqui no bairro. Nós o conhecemos aqui no bairro. Mas ele está no site também. Ele morou aqui um tempo, trabalhando como alfaiate aqui no bairro. A ideia é de fazer desse projeto um projeto modelo para todos os bairros da cidade. A gente está com um contato, né, feito no Barreiro, nos convidaram para desenvolver o Barreiro, porque eles viram que a gente estava fazendo esse trabalho aqui, e também na Pampulha. A gente vai fazer alguma coisa ligada à Pampulha e outros bairros também. O endereço do Museu Virtual do bairro Jardim Montanhês é www.escritóriodehistórias.com.br/museuvirtual.htme. E o Agenda de hoje fica por aqui. Um ótimo começo de semana para você e tchau!